Você sabia que o governo está prometendo corrigir a tabela do imposto de renda? Mas tem pegadinha nessa história. E para você entender tudo, precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos ampliar esse debate como forma de levar mais informações para que você possa tirar as suas conclusões e também as pessoas que estão na sua rede de relacionamento. Eu não sei se você observou, mas desde a semana passada o governo começa a prometer, eu já gravei um vídeo sobre isso, uma correção na tabela do imposto de renda, que ela resume-se a deixar isento de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Mas essa semana começou a vir outras informações com relação às pretensões do governo. E para você entender direitinho esse assunto, eu vou projetar aqui na tela um material e vou acompanhar com você explicando esse material. Você pode inclusive pausar se você não entender, voltar o vídeo para que você possa compreender a lógica dessa proposta do governo. Vamos lá e depois eu volto com você de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre outros aspectos da lógica da correção da tabela do imposto de renda. Vamos lá? Esta tabela que você está vendo é a tabela que compõe um cálculo que eu apliquei à correção. Não sei se você sabe, e tem um vídeo aqui que eu explico direitinho, um vídeo anterior, que eu explico a proposta do governo com as informações iniciais da semana passada, mas lá eu já trouxe essa informação dessa tabela, onde os auditores, os sindicatos dos auditores do Brasil, da Receita Federal, eles fizeram um cálculo e apuraram a defasagem do cálculo da tabela de imposto de renda na ordem de 95,46, porque eles aplicaram um índice, é um índice de preço ao consumidor amplo. Então, eles tiraram o que o governo aplicou parcialmente a correção e deixaram esse resíduo aí com base no estudo. Esse estudo foi amplamente divulgado pela imprensa, várias mídias divulgaram, e ele reflete nessa tabela que você está vendo. A tabela atual hoje, ela te dá o direito a não pagar imposto de renda para quem ganha até R$ 1.903,98. Já com a correção, esse limite vai para 3.721,52. Olha que diferença considerável. Se você levar em consideração a última faixa, onde atualmente as pessoas pagam 27,5% quando tem um rendimento superior a R$ 4.664,68, passariam, na verdade, a pagar só apenas do valor de R$ 9.117,58. Mas segura aí que tem mais informação, porque como eu disse que o governo tem uma proposta, não é isso? E o governo, de fato, tem uma proposta, se você verificar, você vai encontrar em várias mídias o governo, o próprio presidente, dizendo o seguinte, que ele quer garantir quem ganha até 4.990, que é equivalente a 5 salários mínimos, não pagará imposto de renda. Esta é a promessa, e vamos seguindo essa lógica aqui. Porém, tem uma lógica do governo, e para a gente entender, para a gente tentar equalizar, lembra que aquele índice os auditores calcularam é de 95,46%? E qual que é a lógica do governo? O governo está dizendo que será isento quem ganha até 5 salários mínimos, que é equivalente a 4.990. Então, para chegar a esse índice, o governo está corrigindo esse valor enquanto em 162,08. Nossa, que maravilha, que bacana. Então, o governo reconheceu essa defasagem, reconheceu, e o próprio presidente está dizendo que está defasado, e vai propor uma correção maior, inclusive, do que os auditores
concluíram no estudo que eles fizeram. E falar em estudo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para que você possa baixar esse estudo e compartilhar com todas as pessoas da sua rede de relacionamento. É um estudo que foi feito por esses auditores, onde tem uma riqueza de detalhe. Esse estudo que eles fizeram tem base até o ano de 2018. Se levar em consideração que nós já estamos em 2019, nós teremos um índice até maior, ultrapassando 100% com certeza. Mas vamos seguir a lógica aqui do governo. Seguindo essa lógica, assim, vamos voltando na lógica dos auditores, aplicando a correção da tabela, só a tabela não é suficiente, porque a tabela progressiva, que é aquela tabela onde quanto mais você ganha, mais imposto você paga, ela sofre a correção de 95,46, mas eles disseram, olha, além de corrigir essa tabela, tem que corrigir também as deduções permitidas. E eu separei essas 3 deduções que elas têm limitações. Na verdade, 2 têm limitação, que é uma limitação por dependente, uma limitação por despesa com educação e não há limitação com a área de saúde. Então, o limite atual de dependentes é de R$ 2.275,08. Quer dizer, se você tem um dependente, você pode incluir em sua declaração de imposto de renda e será abatido esse valor do imposto de renda, que dá uma média de R$ 189,59 por mês que você tem dedução no seu imposto de renda. Já corrigindo esse valor pelo IPCA, você teria aí uma correção de R$ 4.446,87 o total, né, o valor atualizado, que perfaz aí uma média de R$ 370,57. Já é uma diferença que está dizendo assim, olha, por que essa dedução por dependente? É para incluir todas aquelas despesas que não estão inclusas em educação e também saúde. Pode ser despesa com alimentação, porque quando você compra alimentação, você não deduz isso lá no seu imposto de renda, medicamento também não, vestuário também não, e as demais despesas que não fazem parte dessas 2 despesas. Já com a educação, o limite atual é de R$ 3.561,50, que dá uma média de R$ 296,79. Com a correção do IPCA, nós iríamos para um valor de R$ 6.961,31, uma média de R$ 330,11. Então nós temos aqui a área de saúde que não há limitação. Atualmente não há limitação. Aí nós vamos aqui para a correção com base na proposta do governo, que é muito mais atrativa, onde nós temos já uma correção na ordem de 5.000, um valor na ordem de R$ 5.962,53 por dependente, que dá uma média de R$ 496 por mês. Então é importante que você entenda. Agora, na educação, sai de 3.561 para 9.333. Aí já fica interessante, pois na anterior, R$ 296, você não consegue, de fato, pagar uma mensalidade numa escola. Dificilmente você conseguirá pagar uma mensalidade na escola. Então, quer dizer, é que se avaliar também desse direito dessa correção. Já corrigindo pela lógica do governo, teria uma média de R$ 777,83. Já traz um número um pouco mais próximo aí da realidade. Agora, também não há atualmente uma limitação com a educação, aliás, com saúde. Mas o secretário da Receita Federal já andou, através de algumas entrevistas, soltando algumas informações de que ele entende que tem que haver uma correção. Não é só ele, não é exatamente ele. Na verdade, a equipe econômica do governo está chegando a essa conclusão de que tem que haver uma limitação. Agora, vamos entender aqui a lógica do governo através dos seus argumentos. O próprio secretário diz, hoje existe um benefício excessivo a famílias de mais alta renda que usam medicina particular, ao passo que o grosso da sociedade usa o sistema SUS e não precisa de nenhuma dedução, ele afirmou. Então a lógica do secretário está dizendo, olha, a maioria das pessoas que tem muita despesa com médicos são pessoas que ganham muito, têm um rendimento muito alto. Elas não usam o SUS e as pessoas que usam o SUS não se beneficiam das despesas médicas. E esta é a opinião dele, né? Mas olha, eu quero crer que falta um pouco de ampliar o olhar para esta realidade, porque nós dissemos que tem pessoas que ganham 4 mil ou 5 mil reais por mês, não são nenhum milionário e tem que
acabar provendo uma assistência médica justamente porque o sistema público não é capaz de atender. É isso, secretário. Eu queria só que você refletisse sobre isso. Não é uma crítica aqui, não é nenhum posicionamento crítico em relação à sua pessoa ou ao do governo, porque aqui não é um ponto de levar um assunto do ponto de vista partidário ou político, apenas de entender a lógica. Essa sua lógica, essa lógica que está sendo manifestada, parece não ser a mais adequada, pois pessoas que não ganham muito também não conseguem ser atendidas pelo SUS e por isso tem que ter um plano de assistência médica. É preciso reconhecer isso. Talvez seja interessante encaminhar algumas pessoas do próprio governo para tentar fazer uma consulta, marcar uma consulta ou fazer um atendimento, ser atendido lá pelo SUS. Será que terão, de fato, condição para ser atendido com tranquilidade, com segurança? E aí o secretário também fala de novo aqui e ressalta, aqui não é nenhuma crítica ao secretário, que ele está fazendo o papel dele, que é defender o interesse de arrecadação. É algo que beneficia as classes de renda mais alta. Não tem justificativa social, está dizendo. Quer dizer, só beneficia o limite de dedução de despesa médica para quem tem as rendas mais alta, classe de renda mais alta. Não é bem assim, não é. Essa informação ela está um pouco, digamos que, distorcida da realidade, como de fato acontece no dia a dia. Ou você que está aí assistindo esse vídeo, que ganha os seus 3, 4 mil reais, você não tem uma assistência médica, você não paga uma assistência médica, talvez você pague aí uns 300, 400 reais por mês, ou 500 reais por mês, e no ano vai dar 6 mil reais, e aí o governo está dizendo que agora ele quer limitar, quer reduzir essa dedução, que não é muito interessante essa abordagem, não. Agora, o secretário, novamente, ele no papel de agente arrecadador, né, secretário da Receita Federal, tem que garantir a arrecadação, ele diz, olha, que alterar níveis de isenção pode implicar perdas. De fato, é verdade, ele está dizendo isso, muito significativas de arrecadação. É o desafio que estamos enfrentando de garantir a neutralidade do ponto de vista da arrecadação. Sim, desta lógica do secretário é trazer a neutralidade do ponto de vista da arrecadação. Mas cadê a neutralidade do ponto de vista de corrigir a tabela para que a inflação não impacte em pagamento de mais impostos? Vamos entender a lógica, e o próprio secretário diz que há uma perda, o governo, não só o secretário, como a equipe econômica, né, todo o entendimento da equipe econômica acerca disso, que a perda de arrecadação seria em torno de 39 bilhões. Ok, então vamos entender a lógica e usar a mesma lógica do secretário e do governo. Então, de fato, vamos reconhecer que há, de fato, uma perda de arrecadação na ordem de 39 bilhões? Ok, reconhecemos. Agora, vamos reconhecer também o seguinte, uma lógica que existe 23 anos, o governo não corrige totalmente a tabela do imposto de renda. E, como consequência, houve um prejuízo para todas as pessoas que declaram o imposto de renda. E se essa lógica, que é a mesma lógica do governo, fala em 39 bilhões por ano de prejuízo, então nós podemos dizer que existe uma lógica que temos 23 anos vezes 39, nós estamos falando em 897 bilhões que os contribuintes acabaram pagando a mais de imposto de renda pelo fato de não ter dos governos anteriores, não terem corrigido a tabela do imposto de renda. Estou usando aqui a mesma lógica que é manifestada, a lógica do governo que é manifestada através do secretário da Receita Federal. Então, quem é que está em desvantagem? É o governo que agora iria perder 39 bilhões ou todos os contribuintes que, acumulando com base na mesma lógica, pagaram a mais quase 900 bilhões
bilhões de imposto de renda. Então é um dado que vale a pena refletir sobre esse contexto que está sendo ampliado como base da promoção de um bom e amplo debate. E com base nessa informação, resta você agora refletir um pouco qual é a sua opinião a respeito deste assunto. O que você entendeu de fato sobre esse assunto? Você concorda com a opinião do secretário? Você acha que o governo pode ser flexível e entender que não são todas as pessoas que se beneficiam por ter uma assistência médica, que todas as pessoas que estão aí se servindo da assistência médica, contratando, fazem isso por falta de opção ou é simplesmente porque querem e desejam, e têm a possibilidade de ser atendido no SUS, mas deixam de atender para contratar no convênio médico. E aqui você voltando comigo para a gente entender um pouquinho mais sobre esse contexto deste conteúdo, para que você possa interagir mais ainda, coloque as suas perguntas aqui embaixo, aqui, ó, logo aqui abaixo, você pode colocar suas perguntas, você pode colocar o seu posicionamento, você pode colocar o seu ponto de vista, mas fique tranquilo, a gente não tem aqui nenhum viés, nenhuma intenção de ter um conteúdo que vai atingir politicamente nenhum lado, nenhum outro. A questão aqui do debate é um debate técnico, um debate lógico, e eu utilizei o raciocínio lógico em toda a apresentação aqui para a gente manter a comunicação dentro desse contexto. E a sua opinião qual é? Você já falou com os seus colegas? Você já falou com seus familiares, com seus amigos de escolas, com as pessoas que estão ao seu entorno? Quem sabe você falando com essas pessoas, nós podemos ampliar esse debate. E se as pessoas entenderem que podem cada um exercer o seu papel de cidadão através de levar esse conteúdo também para os parlamentares, pois o governo vai enviar uma medida provisória com o objetivo de corrigir a tabela. Mas nós já sabemos através da imprensa que vai ser enviada junto também com a reforma tributária. E ali estão outros interesses que se misturam com esse interesse. Aí eu pergunto, será que não seria interessante tratar desse assunto de uma forma separada, independente da reforma tributária, a gente tratar dessa injustiça que existe pela falta da correção da tabela do imposto de renda? Fica aí para você refletir e você pode falar com aquele deputado federal que você votou e também o senador. Por quê? Porque são senadores e os deputados federais que votarão qualquer mudança. Se o governo enviar uma medida provisória, os deputados e os senadores eles podem alterar isso, levando em consideração o que você se posicionou perante a esses parlamentares. É verdade. São eles que criam leis, são eles que alteram lei. É importante que você exerça a sua cidadania. E, novamente, aqui eu quero reforçar, aqui não tem nenhum objetivo político ou partidário. Aqui é um debate técnico para promover um bom debate e, quem sabe, você possa refletir e decidir o que você vai fazer com esse assunto. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.